Bom dia a todas, meninas. Obrigado Catiele, pelas palavras. No meu coração também eu amo a todas. É, Obrigado pelo convite, né? De volta aqui. E esse tema recomeço, né? Essa série maravilhosa, um tema muito bom, muito importante. E hoje, né? Nós vamos abrir um pouquinho, né? Sobre o tema recomeços nos relacionamentos. E antes da gente falar um pouquinho, eu queria a gente fizesse uma reflexão na própria palavra recomeço, recomeçar, né? A própria palavra ela já sugere o quê? Uma quebra de um ciclo, né? Um rompimento, uma ruptura, para algo importante para a nossa vida, né? Um relacionamento, né, quebrado, ele traz, né, muitos sentimentos dentro de nós, né? E aí como que nós vamos fazer para mudar essa rota, mudar o caminho? Porque recomeçar é justamente isso, é você no caminho você caiu, né? É onde há o rompimento do relacionamento, é a queda, e aí você agora, para recomeçar, você tem que encontrar forças, né? Tirar forças para que você se levante, né? E aí, a partir daí, você mudar a sua rota. Em outro caminho agora e você continuar, né? E não é fácil. Recomeçar, né? Quando se trata de relacionamentos quebrados, não é fácil. Porque tudo aquilo que causa mudança em nós nos dá medo, não é verdade? Nós, seres humanos, nós temos medo da mudança, porque é algo novo, é algo que a gente ainda não viveu, e dá sim aquele frio na barriga, né? Vem aquele pensamento: será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? O que será que vai acontecer comigo agora, a partir deste momento, né? E quando esse recomeço, irmãos, ele é numa quebra de relacionamento, ainda é mais difícil. Por quê? Porque mexe com sentimento, mexe com convivências, né, com relacionamentos de vida. E, e seja ele, como Catiele falou no começo, seja ele de qualquer grau, né, um relacionamento quebrado, de casal, ou de pais e filhos, uma relação de trabalho, uma relação de amizade, né? Um relacionamento até de irmãos de igreja, pode acontecer assim também, né? Uma divergência de opiniões, e aí você não falar mais com essa pessoa, não ter mais esse contato. Então, assim, toda relação que ela é quebrada, ela sempre vai trazer, sim, essa dor, né? Esse sentimento sofrido em nós, né? E para a gente conseguir, né, sair, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre relacionamentos que não conseguimos mais restaurar, que são quebrados, rompidos, e não conseguimos, infelizmente, né? Seja ele de qual natureza for, e relacionamentos que sim, que nós conseguimos restaurar, porque Deus, ele, em sua palavra, ele nos dá, né, essa promessa. Ele é o grande restaurador das almas, então Deus, ele consegue sim fazer com que nós, né, a partir do momento que nós entendemos, né, o problema, e aí junto com a outra pessoa, né, que foi o relacionamento quebrado, e aí nós vamos reconstruir esse relacionamento, essa relação. E Deus, ele sim, ele nos ajuda, e ele restaura, e ele constrói, né, reconstrói. Mas vamos falar agora um pouquinho o que nós fazemos de nós, da nossa vida, do nosso psicológico, quando esse relacionamento é quebrado, ele não tem mais volta, né? E eu gostaria de falar um pouquinho, né, em especial, né, de dois relacionamentos muito importantes, não que os outros não sejam, é, mas assim, eu falo da minha experiência, né, o relacionamento entre casais e também relacionamentos entre pais e filhos, que são duas relações muito, muito importantes para nós, né, mulheres, né, família é muito importante para nós, né, então quando esse relacionamento entre eu e meu, assim, no caso, no meu não foi com filhos, né? Graças a Deus. É, mas, e quando é quebrado, né? E quando você está numa situação tão difícil que aí você não consegue mais conversar com seu filho, com sua filha, ou então o seu relacionamento com o seu esposo ou a sua esposa quebrou, e aí chegou por um motivo muito difícil que diz assim, não, agora não tem mais volta.
agora eu preciso tomar uma decisão e agora eu vou ter que seguir, né? E é muito difícil, porque o sentimento, né, ele tá ali presente, né? E a Bíblia, irmãos, Deus, ele é um Deus maravilhoso. E a Bíblia, Deus, ele na sua palavra, ele nos dá direcionamento, ele nos dá firmeza para que a gente possa seguir. E hoje eu escolhi para nós 3 versos que nós vamos dar uma comentada rápida, né, por causa do horário, mas para mim foram versos que me tocaram muito, e eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. O primeiro, ele está a respeito, né, desse tema, relacionamentos quebrados. O primeiro, ele está lá no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 21. E aí, né, a gente sabe que o livro de Lamentações é um livro, né, o próprio nome, né, o povo de Israel, o profeta, né, ali coloca diante de Deus a sua dor, né, por tudo que estava passando. Mas nesse livro nesse verso, nós encontramos nessa frase, a gente vai ler, encontramos alento de Deus para que a gente possa seguir, para que a gente possa ter entendimento, porque na quebra de relacionamento tem 3 coisas muito importantes que a gente não pode deixar de buscar. Primeiro é a fé, o segundo, uma autoanálise é, das nossas emoções, de como nós estamos. Nós temos que cuidar de nós, não podemos esquecer jamais de cuidar de nós, do nosso emocional. E terceiro, buscar na palavra de Deus, né, forças para que a gente possa seguir, né, seguir em frente. E no livro de Lamentações, na última parte, do verso 21, tem essa frase: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, irmãos, numa quebra, né, de um relacionamento, nós temos que nos lembrar sempre, Deus aí está nos dizendo através do profeta, na minha mente, eu devo colocar somente aquilo que me dá esperança, coisas boas. É difícil, a gente pensar em coisas boas num momento muito difícil da nossa vida, quando estamos passando por um deserto. Mas Deus nos convida para que a gente possa colocar os nossos pensamentos em coisas que vão nos ajudar, né? E aí é muito importante não só o pensamento, a gente buscar coisas que podem nos trazer esperança, mas buscar situações, buscar pessoas que nos ajudem. E aí, quando tiver muito difícil, né, quando mexer com o nosso emocional, que eu passei um pouquinho por isso, né, quando eu vi que o meu emocional não estava bem, a gente deve buscar ajuda, né, por fora, né, um psicólogo, conselhos de amigos, ajuda, um aconselhamento pastoral, né, alguém da sua confiança, que você confia muito, então buscar ajuda, porque não é fácil, você ali está quebrando um relacionamento de uma vida, né? E a gente fica frágil nesses momentos emocionalmente. Mas Deus, na sua palavra, ele nos diz: coloque na sua mente coisas que possam lhe dar esperança, né? Novidades, né? Coisas que vão lhe ajudar. O segundo verso lá está lá em Catiera, ele comentou sobre ele no começo, e eu já tinha escolhido ele também, está lá em Isaías 43:18, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, se me causa sofrimento, se aquilo está me machucando, Deus nos convida a dizer: esqueça, confie em mim, esqueça, não lembre. Aí nós temos que entender que aquilo que nos traz, que tira a nossa paz, não vale a pena. Então, assim, Deus nos convida a esquecer a dor, a esquecer a ausência, o sofrimento. Ele nos chama, filha, solte as amarras, solte, quebre as correntes dessa âncora do seu coração, da dor que está lhe prendendo, porque eu posso lhe ajudar. Então, assim, nós temos que entender, porque muitas vezes nós seguramos dentro de nós sentimentos que não vão nos ajudar. Em vez de nos ajudar a melhorar, a gente fica pensando, trazendo o passado para a nossa mente, e isso não é bom para nós. Então, assim, que em Deus a gente possa ter essa alegria, essa segurança de saber, Senhor,
Eu estou sim passando por este momento, mas eu confio em ti. E Deus, ele dá sim o suporte, ele ajuda. E aí a gente cai no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5, que eu amo esse verso, que diz assim: Eis que faço novas todas as coisas. Amém? Deus renova, Deus nos preenche, Deus cuida de nós, seja ele em qual quebra de relacionamento que for. Toda dor e sofrimento, sim, ela tem prazo de validade. Deus nos colocou nesse mundo como os filhos teus e Ele cuida de nós, né? Lá no livro de Caminho a Cristo diz que nenhuma folha cai, né, de uma árvore sem que Deus não veja. Então, assim, Ele está aí do seu lado, Ele está lhe vendo, Ele lhe reconhece nos mínimos detalhes, nos mínimos desejos do seu coração. Então, assim, você tem que se abrir para Deus, né? Para que Deus renove a sua força, porque Ele pode sim nos renovar, Ele pode sim continuar conosco na caminhada. Amém? E eu queria falar também um pouquinho sobre os relacionamentos que dá para restaurar, amém, né? Que em Deus nós conseguimos restaurar, né? Porque Deus, ele é o Deus da restauração, ele é o Deus que cuida, ele é o Deus que refaz, que renova a nossa vida. E para aqueles relacionamentos que nós conseguimos restaurar, eu queria deixar assim, um tópico assim de dizer o seguinte: para se restaurar algo, né, um relacionamento, as duas partes elas têm que estar dispostas, né? Os dois. Então, assim, teve aquela quebra de relacionamento, você tem que estar disposto, né? Eu quero restaurar em Deus esse relacionamento, seja ele que for, seja pai e filho, seja casal, seja amizade. Então, se eu quero, se o outro quer, tem solução. E aí, o primeiro passo é a fé e a oração. Não podemos restaurar nenhum relacionamento. Não vamos conseguir se nós não tivermos fé em Deus, se nós não tivermos primeiro a oração de dizer: Senhor, me ajuda, eu quero restaurar essa convivência novamente, mas eu preciso de Ti. Sozinha eu não vou conseguir. E aí, o primeiro passo é esse. O segundo, o diálogo, sempre, né? Eu me lembro que a semana passada Flávia falou, e é muito importante. Numa restauração, tem que ter diálogo, você procurar a pessoa, uma conversa franca, olho no olho, de preferência num ambiente só vocês ali, e aí abrir o coração, né? Falar com sinceridade, para que possa resolver as arestas, para que tudo possa ser falado ali naquele momento, né? E ser resolvido. O terceiro, muito importante, pedir e conceder perdão, né? Um coração limpo, restaurado, ele não pode seguir se você não tiver perdoado, se você não souber perdoar, né? E também se você não receber perdão. Então, assim, o perdão ele é muito importante, porque às vezes nós perdoamos, mas às vezes em qualquer situaçãozinha que chega, a gente diz: "Ah, mas naquele dia você fez isso. Ah, mas naquele dia você falou isso". E aí jogamos, né? Jogamos o problema novamente diante da pessoa. E aí se torna uma situação difícil. Então, quando perdoamos, perdoar é isso. Você perdoou, está lá no passado. Eu não falo mais, eu esqueci. Então, fica lá no passado. Não vai trazer coisas boas para nós, então deixa lá. Não jogue, não fale, não comente mais. A partir do momento que nós decidimos perdoar, nós temos que fazer isso, limpar o coração, né, e recomeçar. E por último, esse é um pouquinho difícil, né, mas a gente tenta evitar palavras e situações que nos tragam desarmonia, né? E é difícil às vezes, né? Porque a gente não vive 24 horas num mar de rosas, né? Não é 100% sempre coisas boas. Às vezes acontecem coisas difíceis no nosso dia a dia, né? E às vezes é difícil você impedir aquele momento. Mas como a gente quando isso acontecer, né, o primeiro passo para que a gente possa evitar aconteceu, então vamos resolver logo, vamos sentar, vamos resolver logo isso aqui e pronto. Porque quando a gente deixa situações, assuntos mal resolvidos, mal acabados numa relação, a tendência é só piorar.
porque os sentimentos ficam guardados, nós não colocamos, não conversamos, e aí, quando acontecer outra coisa mais forte, aquilo vai estar um iceberg, né? Uma montanha. E aí é mais difícil a gente fazer com que esse relacionamento perdure. Então, assim, se no seu relacionamento restaurado, você, às vezes, está numa situação que lhe causou desarmonia aquele momentinho, resolva logo. E outra coisa, resolveu, então vamos procurar ter momentos bons, né? Restaurar essa confiança, né? Eu não sei, um passeio, uma pizza, procurar ter momentos com essa pessoa para que você possa voltar àquela convivência feliz, né? Daquele que a partir daquele momento que quebrou, então você ter momentos com essa pessoa para que possam restaurar, renovar. Todo relacionamento quebrado, ele precisa de renovação. Amém? Nós estamos já chegando perto do finalzinho, né, por conta do horário, mas eu queria falar um pouquinho, né, da minha experiência, daquilo que muitos sabem, né, do que eu vivi um pouquinho no meu relacionamento de casamento. Quando eu me separei, né, eu estava com 28 anos de casada, e não foi fácil, né? É uma vida, né? Uma vida construída, é uma família. Me desculpem se eu me emocionar um pouquinho, mas assim, é uma vida. E aí, quando eu me vi nessa situação, até comentei na época com uma pessoa muito próxima, é muito sofrimento. Você precisa de tempo, o tempo, Deus e o tempo, ele é o melhor conselheiro para esses momentos. E assim, ainda no começo foi muito difícil para mim. E eu comentei até assim na época com uma pessoa muito próxima minha, eu disse assim, fulana, eu me sinto como um cego num tiroteio, todo mundo atirando, né? Todo mundo me aconselhando. Eu sei que era para me ajudar, né? Muitas pessoas, mas eu estava perdida, né? No meu emocional, estava muito difícil. E eu me lembro que o primeiro mês foi muito difícil. Eu chorava muito, né? Porque toda quebra ela é difícil, principalmente um relacionamento, né? Entre casais é difícil. E aí eu me lembro que eu acho que já estava um mês e pouco, ou quase 2 meses que eu já estava separada, e eu me lembro que foi numa manhã, na noite anterior, eu me lembro que eu tinha chorado muito, tinha até adormecido chorando, de tanta dor que eu estava sentindo. E aí, na manhã, quando eu me acordei, eu orei ao Senhor. E eu disse, Senhor, eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero mais ter esse sentimento, porque eu não sou essa pessoa. Quem me conhece sabe que eu não sou melhor do que ninguém, mas assim, eu sou uma pessoa que eu busco sempre estar de bem com a vida, né? Eu gosto de ter bons pensamentos, eu gosto de boas coisas, de estar feliz. Então, assim, aquilo não era eu, não era a Margarete que eu conhecia, né? Eu estava ali em muito sofrimento. E aí, naquela manhã, que eu abri a palavra de Deus, Senhor, e aí eu me emociono e eu choro, não pelo que eu vivi, sabe? Hoje, assim, não pelo que eu vivi, mas pelo Deus, gente, que Deus maravilhoso que a gente serve, que Deus tremendo. Naquela manhã, Deus respondeu a minha oração, sabe? E eu fico tão feliz. E quando a gente diz que Deus para, irmãos, para nos ouvir, Ele para. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu sofrimento, não importa o que você está passando. Não desista, não desista. Sabe, não desista de orar, porque Ele ouve, Ele responde. Muitas vezes não é da forma como nós queremos, mas é da forma para o nosso melhor, amém? E naquela manhã eu abri a Bíblia lá no livro de Isaías. Eita, eu vou ler para vocês o que eu li naquele dia. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho que eu anotei. Esse verso é marcado na minha vida e é marcado na minha Bíblia. E lá em Isaías capítulo 54, verso 5, Deus me respondeu. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Irmãos, que verso maravilhoso. Naquele momento,
mesmo com lágrimas nos olhos, eu entendi. Deus, ele não seria só o meu marido e o meu amparador. Deus, ele era o meu pai. Ele era aquele criador que havia me criado, aquele que estava ali dizendo: olha, Margarete. E ele diz a você, Catiele, ele diz a Daniela, a Zelma, a todos nós: eu estou aqui, filha. Eu estou aqui. Eu estou do seu lado, você não está sozinho. Você está passando por isso agora, mas isso vai passar. Irmãos, eu sempre falo isso, e eu já contei isso para algumas pessoas. A partir daquele dia, eu não chorei mais. Eu não derramei lágrimas, não mais por esse motivo. Sabe por quê? Porque eu entendi o bálsamo, o refrigério que Deus havia me dado. Tinha dor sim no meu coração. E hoje, né, passados 4 anos, né, eu vi quanto tempo me ajudou. Porque hoje eu entendo que na época eu não entendia, mas hoje eu entendo, foi o melhor para a minha vida. Então, assim, essas quebras que às vezes nos quebram por dentro, né, essas quebras de relacionamento, às vezes, os que dá para restaurar, Deus restaura, mas os que não dá, nós temos que entender, temos que cuidar da nossa mente, temos que blindar o nosso coração de saber que ciclos, eles se encerram na nossa vida, né? Pessoas chegam e pessoas vão embora, né? O único que permanece eternamente é o nosso Deus. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse entendimento, né, no nosso coração, na nossa mente. Naquele dia, irmãos, eu recebi refrigério da palavra do Senhor, porque eu entendi que apesar de eu estar passando por aquilo, eu não estava sozinha, né? Mesmo em meio ao deserto, a gente pode sentir Deus cuidando da gente. Aquele verso naquele dia abriu a minha mente e o meu coração de uma forma que eu não mais chorei, eu não derramei mais lágrimas naquele dia. E hoje eu derramo simplesmente pelo fato de saber, eita, que Deus maravilhoso, que Deus bom, que Deus tremendo, né? Que a gente serve, que cuida da gente, e é maravilhoso a gente saber que nesses momentos o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele está ali pertinho, cuidando de você. Então, assim, a quebra de um relacionamento, quando ela não tem mais volta, não é o fim, né? Não é o fim, é um recomeço. É como a gente está falando aqui na série, é recomeçar, é você se reerguer e agora você, junto de Deus, você vai continuar. Graças a Deus, né? Então, assim, se hoje você está com a sua alma cansada, se você está em sofrimento, né? Se você. Porque dá saudade da convivência, né? Mas aí você entende que o refrigério, o bálsamo, ele só vem em Deus. E quando nós entendemos isso, irmãs, aí o nosso coração se abre, sabe? A nossa mente se abre, e aí nós voltamos, né? E até o ano passado eu falei para as minhas filhas, né? Eu visitando elas, eu disse: hoje eu voltei a ser a Margarete que eu era. Amei por isso, né? Porque assim, eu vejo o que Deus fez comigo, né? A transformação, né? O que Ele pôde fazer para me curar. E graças a Deus, né? Que Deus nos cura, que Deus nos restaura, que Deus nos dá novos recomeços, né? E nesta manhã, para encerrar, eu queria deixar essa promessa maravilhosa lá do livro de Apocalipse, né? Eis que faço novas todas as coisas. Amém? Deus, é Deus que nos renova, é Deus que cuida de nós, é Ele quem pode restaurar, quem pode fazer o melhor. Se Ele puder restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele não puder, saiba que Ele está aí do seu lado, colocando bálsamo na sua ferida, na sua dor, e que ela passa, porque o tempo ajuda, e muito maior do que toda dor, do que qualquer sofrimento, é o nosso Deus que nos ama, que tem um amor incondicional por cada um de nós. Amém? Então, nesta manhã, para nós encerrarmos, eu queria convidar você para que a gente possa orar agora, tá bom? Para que a gente possa agradecer a Deus. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos pelo teu amor infinito, Senhor, por cada um de nós. E nesta manhã nós queremos pedir, Senhor, pelos corações que estão se elevando a Ti, né, nesta manhã, que estão, Senhor, com algum relacionamento quebrado, seja ele de qualquer natureza, Senhor, porque nós sabemos que quando há essa quebra de convivência, essa ruptura no relacionamento, nós sofremos, porque somos humanos, nós não somos máquinas, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, e nós sofremos.
mas que nesta manhã, Senhor, esses corações possam ser curados pelo bálsamo da tua palavra, do teu amor, Senhor, e do teu cuidado. Que essas pessoas possam reunir forças em ti, para que se esses relacionamentos possam ser restaurados, que tu os ajude, e para que nós entendamos, Senhor, que para aqueles que não podem ser restaurados, tu estás caminhando conosco. Há alegria em te servir, há alegria em continuar, porque tu refaz o caminho, a rota, tu coloca novidade de vida em nossas vidas, e aquilo que passou, como diz na tua palavra, está lá no passado, tudo se faz novo em ti, ó Pai. Que possamos nesta manhã entregar as nossas vidas em tuas santas mãos, a família dessas mulheres maravilhosas, de todos aqueles que estão em conexão contigo, Senhor. Blinda, Senhor, os nossos corações, blinda as nossas famílias, os nossos relacionamentos, para que a gente possa em ti, Senhor, colocar à disposição a nossa vida, a vida dos nossos queridos, e possamos ter paz e harmonia em nossos lares. Abençoa-nos neste dia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um dia abençoado para nós.